Gente, muito boa noite novamente. Meu nome é Dino Santos, estamos aqui no Grito, o Grito Cast. A gente vai estar transferindo também o conteúdo dessa live para o nosso podcast, o Grito Cast, e manter essa live também no nosso canal, o Grito, né, aqui do Instagram, o Grito.oficial, e disponibilizar também lá no YouTube, para quem eventualmente curte o YouTube ali. Né, no dia de hoje, hoje estaremos conversando com um camarada que, na minha avaliação, levou muito a sério esse termo aí, vai para Cuba, e foi para Cuba 9 vezes. Né? Fui informado aqui pelo Eric que ele conhece Cuba de ponta a ponta, e assim, despertou uma grande curiosidade em mim e nos meus companheiros aqui do Grupo Grito, né? E com certeza em diversas pessoas que ouvem falar sobre Cuba. Né? A gente sabe que esta ilha, emblemática ilha, ela sempre desperta curiosidade, tanto para as pessoas que são ali da direita, que usam Cuba para tentar, de forma jocosa, criticar a nossa linha de pensamento progressista de esquerda, como nós que somos de pensamento progressista de esquerda e entende que o viés social ele é o viés mais assertivo para lidar com a população, entende Cuba como sendo uma referência, sim, de luta de povo que entende que quer se desvencilhar de alguma forma do imperialismo que o mundo capitalista impõe. Então, Cuba, sim, é uma referência positiva para a gente, e claro, com seus símbolos heróicos de Cuba, como, por exemplo, o Fidel Castro e o nosso conhecido, mundialmente conhecido, Ernesto Guevara de la Serna. Muito boa noite, professor Eric, quem fez o convite. Muito boa noite, Romário. E aí eu vou abrir aqui para o Romário se apresentar. Beleza, professor Eric? Aí, na sequência, o professor Eric, que já é eu já posso dizer que é um de casa aqui do Grupo Grito, né? Romário, por gentileza, se apresente. Quem é você? Onde você está nesse momento? Seja bem-vindo. Dino, um prazer muito grande conhecer você ainda, né, pelas redes sociais. É um prazer, já conheço o Eric de muito tempo, né? Já convivemos há muito tempo no movimento sindical, nas lutas populares, e é um prazer muito grande estar com vocês e compartilhar com vocês esse momento e com esse tema que realmente um assunto que em toda a campanha política o vai para Cuba vira moda, né? A verdade é essa. É verdade. Aí que vem a grande pergunta, né? Por que Cuba incomoda tanto a direita? Por que provoca esse ódio? Né? Esse ódio horripilante, né? Uma coisa horripilante. Exatamente. Entendeu? Então, por que Cuba incomoda tanto a direita? Então, vamos tentar discutir e conversar sobre esse assunto. Maravilha. Professor Eric. Ei, pessoal, tudo jóia? Romário, te agradecer, né, de cara, porque aceitou o convite, e Dino também, né, por acreditar, né, de que a indicação era a indicação top das galáxias. Claro que é, uai. E eu sou o Eric, eu coordeno o Sindiúti aqui na região, que é o Sindicato dos Servidores da Rede de Educação Estadual, e também leciono na Rede Pública Estadual de Ensino. Como já tive, o Romário já falou, contato com ele em outros momentos, né, tanto pessoalmente, tanto por live, na pandemia a gente andou falando um pouco sobre isso. O Romário se dispôs em um momento a falar um pouco para nós sobre Cuba e desmistificar algumas coisas. E quando ele fez esse trabalho, eu falei, cara, mais gente precisa saber disso. Porque uma coisa é eu ir ler o livro, né? O livro é uma letra fria, que não passa sentimento, né? Não traz para mim uma ideia de realidade assim, tangível. Agora, outra coisa é quando um companheiro vai a Cuba, né? E no caso do Romário, ele já esteve, eu falei que são 9 vezes, mas eu acho que eu dei um tiro. Eu nem sei se são 9, eu acho que são 9. 9 vezes mesmo. Aí, ó, 9 vezes. Eu lembro da gente ter falado sobre isso, mas eu não me apego muito a detalhes. Mas e aí, acho que ele acabou de chegar de lá agora, pela 9ª vez, e eu falei, cara, esse assunto é muito pertinente para nós nos dias do momento, né? Pauta nossa constante. Eu que já participei de outros eventos com alunos, com estudantes, em faculdades, etc., sempre, independente do momento político nosso,
alguém vai falar de Cuba, bem ou mal, ou questionando, ou querendo entender como é que funciona, criticando. Falei, gente, a gente precisa trazer gente que já viveu lá, né? Que já passou por ali. É o É caso da verdade. Rivane, professora nossa aqui da cidade, Rivane Negreiros, é o caso Uhum. do companheiro Romário, de gente que já viveu na ilha uma temporada, já passou por aquele espaço, vivenciando com as pessoas comuns. Porque uma coisa é você ler, né, sobre o parlamento, sobre política, sobre isso, sobre aquilo. Outra coisa é você Uhum. ouvir do Romário como é que é o dia a dia das pessoas naquele estado. Exatamente. Eu acho que isso é Exatamente. que é o massa da história do Romário e da vivência dele dentro do espaço Cuba, né? E de como é que Romário, vai adiantando, a galera quer saber como é que faz para chegar em Cuba. Caraca, é isso, bicho. Você tem o atalho, e é um atalho que poucos que eu conheço, aliás, eu acho que eu conheço uma pessoa, meu amigo Léo Mascarenhas, que já esteve em Cuba, assim, por um tempo, acho que ele ficou 30 dias lá, se eu não me engano, e é isso, cara, assim, que eu sei pessoalmente que sei que foi em Cuba. Então, qual que é o atalho, bicho? Boa pergunta, professor Eric. Olha, primeiro é o seguinte, deixar bem claro que a primeira vez que eu fui a Cuba foi em 92. E quem me incentivou a ir a Cuba em 92 foi Boris Casoy. Boris Casoy? Porque Boris Aquele Casoy preconceituoso? dizia que Cuba era aquela pedrinha do tabuleiro do dominó, né? E que era a próxima pedrinha que ia cair. Caiu a União Soviética, caiu tal país, foi caindo, caindo, e Cuba seria o próximo. É questão de um mês. Depois, questão de semanas. Aliás, foi o contrário. É questão de dias. Isso vai acabar, a Cuba vai acabar, vai ser a pedrinha que vai cair. Questão de dias, questão de horas, questão de dias, depois questão de semanas, questão de meses. Aí ele parou de falar. Aí eu peguei e fui lá para conferir, né, se era aquilo mesmo. Se estava aquela situação toda em 92, que tinha acabado a União 92. Soviética, né? Então Cuba estava vivendo, na prática, o segundo bloqueio, né? O primeiro bloqueio foi dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos decretou o bloqueio geral contra o país, a guerra, na verdade, né? Fidel Castro fala em guerra, e Sim. o segundo bloqueio, que foi o fim da União Soviética. E eu fui lá, né, para conferir de perto. E que quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntaram para mim, e aí, Romário, tá igual a Globo, o SBT, Boris Casoy está falando que está pior, muito pior. Parece um país que realmente está em guerra. Tudo, olha, a situação é terrível. Né? Mas eu posso afirmar para vocês, afirmar com todas as letras, nada vai mudar lá do jeito que a direita quer. Por um que a direita quer. Isso eu lembro que eu cheguei aqui com toda a certeza do mundo, né? Pela convivência que eu tive lá, a primeira vez, tudo, entendeu? Mas vendo aquela situação terrível, né? Porque foi o bloqueio. Naquele momento ali, Cuba perdeu 36% do PIB. O PIB cubano caiu 36%. Isso 36%. Não é pancada, entendeu? O país ficou totalmente desabastecido, né? Então eu vivi isso. Eu fiquei num hotel luxuosíssimo em Havana, que foi o mesmo hotel que eu fiquei agora a última vez, mas eu saí de lá com aquela assombrado, né, com a situação dentro de mim, né? Que eu teria que voltar lá para conviver com o povo, morar, ficar dentro da casa do povo, lá dentro da casa do povo, e conviver no dia a dia com o povo. E isso que eu fiz as demais vezes, né? Eu fui a Cuba sempre com isso na cabeça. Eu tenho que conviver com o povo, tenho que ir para dentro da casa das pessoas, conviver com as pessoas. Isso que eu fiz. Entendeu? Você sabe o que, então, Romário, você sabe o que acontece? A gente vê, você tá contando, eu tô aqui, cara, eu tô embarcando na sua história, sabe? E você pensar em 92, que foi ali, final da União Soviética, quando o país, vou dizer assim, o país que melhor dava estrutura para Cuba, porque os países capitalistas já tinham embargo econômico. E aí a União Soviética caiu. E você estava lá. Cara, você pensar em um país que está sofrendo embargo, a gente aqui na parte aqui, capital, nos países que não sofrem por isso, não sabe a dimensão
que é você ter dinheiro e não ter quem que te vende. E o Casan é um país inteiro nessa situação. Não, né? Então eles assim, falam... Dino, só para você ter ideia, eu tinha meu histórico, antes de 92, né? Eu volto aqui para povoar o Mucuri, mas eu antes morava no Recife. E eu fui vice-presidente do Instituto Brasileiro de Amizade com os Povos. Cada país, naquele tempo tinha uns países socialistas, cada país socialista ou país capitalista que tinha um processo de, né, como o Brasil vivia, um processo de redemocratização, tinha um instituto, no caso aqui era o Instituto Brasileiro de Amizade e Solidariedade com os Povos. Aqui existiu o IBARC, que eu fui vice-presidente do IBARC. E aí cada país tinha seu instituto de amizade com os povos. E o objetivo dessas organizações era promover o intercâmbio entre os países socialistas. A gente tinha uns festivais, a gente organizava os encontros, entendeu? Então, existia um intercâmbio muito forte entre os países socialistas. Então, o fim da União Soviética, o fim dos países socialistas, me atingiu diretamente. Entendeu? Por isso que eu me senti tentado de ir a Cuba e desafiado, né, pela direita, porque eu não tinha condições financeiras, mas eu arranjei o jeito, entendeu? E continuei voltando lá para ver de perto, para acompanhar de perto, no dia a dia, o processo que se desencadeou depois do fim da União Soviética. Entendeu? Por isso que eu voltei lá muitas vezes. Olha, já estou sentindo que essa live aqui vai ser densa, viu? Já estou sentindo, porque quando você pensa em processo de empobrecimento de uma nação, e aí o que eles colocam, que é por via socialista, os países socialistas é tudo pobre, e não sei o quê, desprezando exatamente, por exemplo, o caso de Cuba, a questão dos embargos, é de uma sacanagem sem tamanho. Sabe? É colocado isso para a população... Exatamente, é colocar isso para a população que a ilha de Cuba tem dificuldades econômicas só porque é um país socialista. Não porque a parte do embargo fica em segundo plano, fica ali na notinha de rodapé, quando na verdade, assim, a gente sabe que o embargo em si, ele traz esse processo de empobrecimento, né? Pois é, Dino, é uma coisa interessante. A grande pergunta que a direita faz é qual país socialista que deu certo, né? Aponte no mundo um país socialista que deu certo. Eles sempre trazem essa discussão. Eu faço a pergunta invertida para eles. Me apresente um país capitalista, uma cidade, um município em qualquer lugar do mundo que o capitalismo deu certo. Inclusive na minha Águas Formosas, que tem favelas por todos os lados. Nossa cidade, Águas Formosas, cidade pequena, cercada de favelas, né? Cercada, e mais que isso, o capitalismo conseguiu produzir apenas menos de 10% da população que é capitalista. Quer dizer, o capitalismo não deu certo a 90%. 90% é descapitalizado, é deserdado, não tem nada. Entendeu? O capitalista é o cara que tem o capital. Então o capitalismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então nós temos que discutir o capitalismo. Onde o capitalismo deu certo? Por que eles falam de Cuba? A China ficou assim meio atrapalhada, porque existe a controvérsia sobre a China, se a China é comunista, se não é. Mas, bem, a China é governada pelo Partido Comunista, né? Eles ficam meio atrapalhados com a China. Ficam meio atrapalhados com a antiga União Soviética, porque a União Soviética, na época, chegou a ser a segunda maior potência econômica, militar e tudo do mundo. E para não dizer a China hoje conseguiu superar os Estados Unidos, né? Então, eles ficam assim, meio, né, com esse argumento deles, onde o socialismo deu certo? Bem, em apenas 70 anos, 80 anos de socialismo no mundo, deu certo. Na China, está dando certo na União Soviética. Em Cuba, só não dá certo. Bem, eles tentam provar que não dá certo, porque eles mantêm um bloqueio criminoso contra o país,
Não deixa o país comercializar com país nenhum do mundo, porque o bloqueio não é só os Estados Unidos com Cuba, uma guerra declarada dos Estados Unidos com Cuba, mas uma guerra que os Estados Unidos impõem ao mundo. Exatamente. Um bloqueio, e aí Cuba, uma ilha chiquita, uma ilha pequena, né? Não consegue, nem país, o Brasil não consegue viver, sobreviver sozinho no mundo. Um país gigante como o Brasil, um continente como o Brasil, imagina um país como Cuba. Entendeu? Então, eles sabem disso, por isso que eles mantêm esse bloqueio criminoso contra Cuba, para não deixar que Cuba torne um exemplo na economia para o mundo. Porque na área social, Cuba já é uma referência. Na educação saúde, também. Na educação, na segurança pública. Eu sou testemunho ocular do que Cuba construiu na educação, na saúde, na segurança pública e outros setores, mas na cultura, no esporte, né, o que Cuba conquistou. Né? Agora, na área econômica, claro, o bloqueio não permitiu sequer que Cuba trocasse sua frota de carro. Você acha que Cuba gostaria de ficar com aqueles carrões antigos lá da década de 40, de 30? Que você dá uma acelerada, vai embora um litro de gasolina. Entendeu? Quer dizer, hoje o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque, vamos dizer assim, um dos nichos que atrai turismo, o turista do mundo inteiro, é justamente os carros antigos, carros velhos. E Cuba agora não abre mão mais desses carrões, né? Dos carrões americanos. Não abre mão mais dos carrões. Mas os carros é a prova de que Cuba sofre um bloqueio contra, né, dos Estados Unidos que não permitiu sequer trocar a frota de carro. Entendeu? Ele não trocou porque não quis, não. Não trocou porque ele comprar carro de quem? Os Estados Unidos, você vê que até hoje você roda dentro de Cuba. Eu andei lá, ando direto lá, nunca vi um carro da Ford novinho, um carro da Chevrolet novo. Você vê carro da Chevrolet antigo, mas novo mais não. Antigos. Moderno, esse carro moderninho da Chevrolet, da Ford, de jeito nenhum. Por quê? Porque os Estados Unidos não permitem que empresa nenhuma de lá faça negócio com Cuba. Agora, você vai encontrar carro da China, carro da Coreia, carro japonês, francês, italiano, carro do mundo todo, menos dos Estados Unidos. Estou falando carros novos. Claro que as marcas antigas são lá, os carros antigos, né? Chevrolet e tal, antigos. Mas os modernos não. Porque os Estados Unidos não permitem. Entendeu? Romário, não é saudável. É visível isso. Romário, mas eu vou te pedir para contar para a galera como é que faz de verdade para chegar em Cuba. Qual que é o procedimento? Se eu quiser ir para Cuba agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aonde? Em qual lugar que eu tenho que ir? Onde que eu compro a passagem? Isso que eu quero saber. E aonde que eu me hospedo? E aonde que eu me hospedo? Hotel ou casa da galera? Essa era uma pergunta. Érico, para ir a Cuba, você primeiro tem que ter o passaporte. Porque todo mundo, para ir para o Paraguai, para ir para a Argentina, qualquer país do mundo tem que ter o passaporte. Tendo o passaporte, o visto é muito simples. Basta se você tem um passaporte, é que você não tem nada na justiça brasileira. Você não deve nada à justiça brasileira. Então, você basta tirar com o celular mesmo, você clica ali e tira a foto das principais páginas do passaporte, manda para o consulado, manda aí, né, pelas redes sociais mesmo, e aí eles mandam pelo correio para você o visto. Então não é problema nenhum. Ou então você pode combinar com a empresa que você comprar um pacote, se você comprar um pacote, e lá no aeroporto mesmo, eles te dão o visto, né? Que é numa tarjeta, é num papel, e te dão visto. Você até pode comprar lá durante a viagem, lá no Panamá, ou onde você estiver andando, você pode comprar também essa tarjeta. Custa $20. Então essa parte aí, que muita gente fica preocupada, como é que faz para entrar em Cuba? Basta você ter o passaporte, você ter o dinheiro para pagar o pacote, só isso. Cuba está doido atrás de um visto.
É porque a direita faz tanta propaganda que Cuba é um país fechado, é uma ditadura, não deixa ninguém entrar lá, que o pessoal acha que é trem do outro mundo entrar em Cuba. E não é. Cuba está atrás de turista, então pode, basta juntar o dinheiro, comprar o pacote e ir. Agora, as várias formas de... Você pode ir fazer o turismo convencional, ou seja, comprar um pacote, ir para um hotel, aí o valor do pacote depende da quantidade de estrelas do hotel, depende do tipo de voo que você vai, papapá e papapá. É o turismo convencional. Você vai para o hotel, lá tem grandes resorts, das grandes redes hoteleiras do mundo inteiro, que operam em Cuba, a Iberostar, a Sol Meliá, são as grandes redes do mundo que operam em Cuba. E para não dizer que tem as americanas também, por baixo do pano, é claro. Entendeu? Então, essas redes, você vai estar hospedado no hotel normal, como qualquer. Se você for fazer turismo lá na França, em Paris, em Nova York, em Miami, é o mesmo padrão. É o padrão do turismo convencional. Certo? Agora, tem uma outra forma de você fazer turismo em Cuba, que é através do Amistur, turismo de amizade. Amistur, turismo de amizade. Certo? Esse turismo de amizade, que aqui no Brasil, cada lugar, cada estado, tem uma associação chamada Associação José Martí, que sempre é uma organização de solidariedade a Cuba, e essas organizações, essas associações José Martí, aqui em Minas tem a Associação José Martí Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, quase todos os estados do Brasil tem. São todos ligados ao ICAP, Instituto Cubano de Amizade com os Povos. E o Instituto Cubano de Amizade com os Povos organiza as brigadas de solidariedade, as brigadas de solidariedade 1º de maio, que eu já fui. Então você vai, fica lá 15 dias, fazendo trabalho voluntário, visitando escolas, visitando hospitais, participando do evento do 1º de maio, né? Na tribuna de honra. Eu já fui lá na tribuna de honra, junto com o Raul Castro, que é Raul que presidiu aquele ano que eu participei, entendeu? Nossa. Então você participa ativamente essa brigada de solidariedade 1º de maio. E tem a brigada de solidariedade chamada Sul-Americana, né? Porque cada região do mundo, ou dependendo da quantidade de brigadistas, tem a brigada só daquele país. Por exemplo, a Venezuela tem só a deles. Né? Os Estados Unidos têm a brigada só deles. Aliás, a brigada começou nos Estados Unidos. Jovens americanos é que criaram essa brigada. Entendeu? Porque é uma historinha, vou contar porque vale a pena, né? Todo mundo sabe, não sei se todo mundo aqui sabe, né, quem está escutando, né, que teve a conexão Peter Pan. Logo que triunfou a Revolução, foi feita uma campanha, a Igreja Católica, olha que eu sou católico, viu, gente? Não tem problema nenhum. Então, citar a Igreja Católica aqui. A Igreja Católica liderou uma campanha para as famílias salvarem seus filhos, suas criancinhas do comunismo ateu. E aí, para poder não... fez a campanha para as famílias, para os pais, né, salvar seus filhos do comunismo ateu, dizendo que Fidel Castro ia pegar essas crianças e mandar para a Sibéria. Entendeu? E aí, com isso, muitos pais mandaram seus filhos, recém-nascidos, para os Estados Unidos. Isso chamou Conexão Peter Pan, tem filme, tem tudo que eu estou falando isso aqui. De uma crueldade sem tamanho, hein? Na internet, vocês vão ver isso, Conexão Peter Pan. E aí, esses jovens, essas crianças foram paradas nos Estados Unidos, acolhidas em essas organizações da igreja, e o resultado diz que vê o bloqueio que os Estados Unidos decretou, o próprio Estados Unidos decretou o bloqueio contra Cuba, e essas crianças nunca mais puderam ver seus pais. Certo? E aí tem histórias e mais histórias, filmes e mais filmes que relatam esse episódio, né, da relação Cuba-Estados Unidos. Por certo de tudo isso, é que claro que essas crianças se tornaram adultas, né? E quando jovens, elas organizaram a Brigada Antônio Maceu. E foram a Cuba
fazer o primeiro... Foi o primeiro grupo que furou o bloqueio, foi essa brigada de solidariedade a Cuba, de jovens americanos, cubanos, mas americanos, entendeu? Eles furaram o bloqueio e foram a Cuba, e lá eles construíram o acampamento em mutirão, construíram em mutirão o acampamento Antônio Mela, em homenagem a um jovem que foi assassinado na porta da Universidade de Havana, durante a guerrilha, na luta da independência, aliás, e esse Antônio Mela foi assassinado, tem um monumento dele na porta da Universidade de Havana, um jovem, bem jovem, e aí, em homenagem a ele, foi construído, então, esse acampamento, e esse acampamento acolhe gente do mundo inteiro que vai lá fazer trabalhos de solidariedade, né, trabalhos voluntários, e participar dessas brigadas. Tá bom? Olha, e para fazer parte dessas brigadas, tem algum pré-requisito ou só se inscreve e coloca o nome na lista? O pré-requisito é aprender a ser de esquerda, né? Tá militando nos movimentos sociais. Então, o desenho dela é para gente de esquerda. Porque já sabe que o governo lá sabe que nós nos interessamos pela revolução, pelas conquistas da revolução, pelas conquistas sociais da revolução. Então, você, ao se inscrever, vai se inscrever lá na Associação Zé Martim para poder ir à brigada, para participar da brigada. Ou tem que ser indicado com uma pessoa que conheça tudo isso aí, né? No meu caso. Aí, maravilha. É claro que vem um cara de direita, não vai ter espaço. Né? Ele vai para o turismo convencional. Se ele quiser conhecer Cuba, vai. Se você quiser conhecer, se uma pessoa de direita quiser conhecer Cuba, que ótimo. Vai gastar dinheiro lá, tá ótimo. Vai para o hotel 5 estrelas e tal. Né? Que bacana, que bacana. O bom que a régua é bem alta, né? O bom que a régua para critério inicialmente é bem alta. Já tesoura uma galera de ir lá. Pode ir a Cuba pelo turismo convencional e pode ir pelo turismo de amizade. Como em o turismo convencional, você pode também fazer esse turismo tanto em hotéis de luxo, como também como mochileiro. Colocar a mochila nas costas, que já fiz isso. Colocar a mochila nas costas, pegar a carona, rodar o país, entendeu? E aí, hospedar em casa de cubano e tudo. E você pode hospedar em casa de cubano legalmente, porque o governo lá teve principalmente na época que Obama teve em Cuba, né? Obama teve em Cuba e anunciou o reatamento das relações com Cuba. Então, Cuba infestou de turistas. Chegou a quase 5 milhões de turistas. E aí, os hotéis não comportavam, né? Então, eles abriram para o turismo. A pessoa que tem um apartamento, tem uma casa, e queira receber um turista, né? Mas tem que adaptar o quarto, tem que arrumar o quarto, tem que ter ar-condicionado, tem que ter um padrão. O governo determinou um padrão mínimo para autorizar essa família a alugar o quarto para o turista. Né? Então, qualquer quarto que você pode pesquisar, tem milhares, né, de casas em Cuba que você pode hospedar na ilha toda, certo? E é bem mais em conta, você vai conviver com o povo de Cuba, com a família ali e tal, e pagar muito mais barato que um hotel, entendeu? E o quarto tem que ter ar-condicionado, tem que ter banheiro dentro do quarto, tem que ter todas as comodidades de um hotel, né? Entendeu? Então é muito interessante. Tá bom? Romário, e como é... É que eu ia perguntar como é que é o povo cubano, cara. Como que é o povo cubano? O povo cubano, Tino, o João Bete, a melhor definição do que é o povo cubano foi, na minha opinião, até hoje que eu escutei, foi João Bete, né? Você lembra quando ele era o âncora do Jornal Nacional da Globo? Não sei se vocês lembram disso. Eu sou de Sérgio Chapelin pra cá. O João Bete, ele foi a Cuba e tudo, tem um livro famoso, né? Que ele escreve, ele junto com o Frei Beto, né? O famoso livro Fidel e a Religião, né? Foi o João Bete, que é um dos que dá o imprimado no livro. Mas é interessante que o João Bete que diz o seguinte: Cuba é a Bahia que deu certo. Cuba é a Bahia que deu certo. É o baiano, né? É o baiano com 100% das crianças na escola. Beleza. Quer dizer, uma Bahia que 100% das crianças estão dentro da escola. Uma Bahia que 100% da população tem seu médico. Cuba não tem um médico igual aqui o PSE, Programa de Saúde da Família. Não. Em Cuba tem o médico e a enfermeira da família. Certo?
E o médico e a enfermeira não atende mais que 150 pessoas do seu entorno. Eu fiquei agora a penúltima vez que eu fui a PUC, em 2018, eu fiquei hospedado na casa da doutora Cecília. Doutora Cecília é médica no bairro chamado Vale Grande, na periferia de Havana, o último bairro de Havana, já saí. Pronto, acabou a cidade. É o último bairro da cidade. E ela mora lá. Para começar, aqui é impossível um médico morar na periferia. Você sabe que médico não mora na periferia. Não vai nem trabalhar e ainda mais morar. Mora aqui em Piranga, mora no Marajoara. O médico não mora lá no Pindorama, mora lá, entendeu? Então o médico, a doutora Cecília mora no Vale Grande. Mora num apartamento, ela mora em cima e o consultório é embaixo. Entendeu? E ela atende no consultório com outra médica. Ela divide o consultório com outra médica. Entendeu? Então, só ali são 2 médicos. E eu passei 15 dias na casa dele. Entendeu? Então, o dia a dia ali, eu convivi o dia a dia. Então, sei, a doutora Cecília foi médica do Mais Médico. Trabalhou aqui em Uburatiba, na cidade, num povoadozinho chamado São Pedro, que é distrito de Uburatiba. Imaginar, morou lá. Morou lá no distrito de São Pedro. Então ela está totalmente familiarizada com esse tipo de relação. Um povão, entendeu? Para ela não fez diferença. Você está na periferia aqui de uma cidadezinha do interior e lá na periferia de Havana, entendeu? Então, muito interessante. Então, estou contando isso aqui porque é um fato concreto, né? Eu fiquei, agora mesmo eu estive lá na casa dela, visitei ela, né? Eu fui rápido, mas fiz questão de fazer uma visita para ela, né, doutora Cecília, porque é uma pessoa referência para mim, lá em Cuba, entendeu? Além de toda a amizade que eu tenho. Pessoal, Romário, eu tô vendo aqui a Thelma. Thelma tá fazendo altas intervenções aqui, caramba. Ela conhece Cuba também. Deve ser lá de Belo Horizonte, deve ser lá de Belo Horizonte. Thelma de Oliveira Araújo. Thelma, um abraço, te agradeço demais, você está contribuindo demais com a nossa live aqui. E tô vendo aqui que ela é bastante atuante também nesse no assunto em que a gente está. Muito mais do que eu, acho que ela vai todo ano, né? Ela não passa um ano sem ir a Cuba. Que maravilha, cara. Thelma, gratidão aí por estar conosco. Que maravilha, cara. Que maravilha. Professor uma grande companheira, uma grande amiga de Cuba. Uma grande companheira e uma grande amiga de Cuba. Mora na Praça da Liberdade de Belo Horizonte. É? Olha, depois eu devo chamar ela no PV e a gente bater um papo também, de repente a gente organiza até uma caravana para Cuba. Seria ótimo. Ela tem histórias e tá com essa, mas bem, ela está me escutando, ó. Ela sabe que nós conhecemos mais ou menos igual. Que maravilha, hein? Sensacional, viu? Seja bem-vinda, Thelma. Mas ela é amiga de Frei Beto, de Frei Beto, tem uma convivência em Cuba muito interessante. Ela é formidável. Que maravilha. A Thelma aí, sensacional. Para participar da conferência e fazer turismo. Não é? Tô vendo aqui. Professor Érico, você tinha uma pergunta que eu acabei de cortar naquela hora? Não, tranquilo, sem problema. Romário, na realidade, eu coloquei a questão de como ir a Cuba exatamente para as pessoas entenderem que o embargo, ele não é um embargo do turismo. Ele não é um embargo que proíbe as pessoas, pessoa comum, ir a Cuba. Então, para ir a Cuba, a gente percebeu aqui na conversa, e a Thelma coloca muito bem aqui no chat, que é algo extremamente fácil do ponto de vista organizacional, né? Só ir mesmo, pegar o passaporte e vai. E aí é claro que se você tiver pontes que fazem diferença, no caso do Romário, da Thelma, que podem articular para... Porque eu, pelo menos, penso que quando você vai num país, os monumentos históricos não são importantes. As coisas que são importantes no país são as pessoas. É o que acontece no país, que é legal. O monumento é monumento, a gente bate foto e está tudo certo, mas o convívio, o enlace, as descobertas, os sabores, os cheiros, isso é que eu acho que é a grande diferença de uma visita em qualquer lugar. Mas, aproveitando, Romário, a minha fala aqui, e já pensando de que não tem um embargo para o turismo, tem um embargo que é econômico,
e já fazendo o link aqui da pergunta que eu acho que é muito importante, como que você vê, como que você analisa, você, Romário, e o Dino falou sobre a questão de como é que é as pessoas, como são as pessoas, agora eu quero saber como que você, Romário, enxerga a democracia de Boa, Cuba e a nossa democracia. boa, Eu acho que isso é muito boa. importante, porque as pessoas falam muito que não há democracia em Cuba, né? E me parece que ao ver as suas publicações, ao ler o seu conteúdo, vira e mexe que você me manda aqui no privado, me manda 1000 coisas no privado, me enche o saco para responder ele, quando eu não respondo ele fica bravo, enfim, quando ele, quando ele manda as informações. Então, eu vejo que a noção de democracia em Cuba, a percepção ela é diferente da nossa. E, e eu gostaria muito que você trouxesse essa narrativa para nós sobre esse ponto, né? Sobre como é a democracia de Cuba comparada com o nosso ideal de democracia. Ô, Eric, essa pergunta é muito pertinente e ela está na ordem do dia, porque eu acho que a grande tarefa nossa hoje, aqui no governo Lula, né, é fazer a reforma política, certo? Está na ordem do dia. É a reforma política, certo? Concordo, e aí, concordo. para mim, é uma referência inspiradora de como a gente poderia pensar um outro sistema que não é esse que nós vivemos, certo? Porque, primeiro, a direita, ela tem a mídia, a grande mídia, ela tem um poder formidável de inverter tudo. Então é como se Cuba tivesse bloqueado o mundo. Cuba, que é um país fechado, né? As pessoas têm dificuldade. Quando as pessoas perguntam para mim, o que eu faço para ir para Cuba? Pô, Mário, eu tenho desejo de ir a Cuba. Eu sinto que por trás da pergunta tem esse sentimento de que Cuba é um país fechado, é uma ditadura, que é um país, né, e tal, e que as pessoas não vão conseguir entrar. Entendeu? Quer dizer, o que os Estados Unidos fez, que foi bloquear Cuba, eles inverteram a narrativa. Né? É a verdade que o país, que os Estados Unidos, se um americano se atrever a ir a Cuba, ele corre o risco de pagar $300 mil de multa. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Quer dizer, os Estados Unidos é um país fechado que proíbe seus cidadãos de ir a Cuba, que não permite o direito de ir e vir. Entendeu? É os Estados Unidos que fazem isso, não é Cuba. Entendeu? É tudo o contrário. A mesma coisa essa questão da democracia. As pessoas nem sabem que teve eleição em Cuba hoje. Hoje não, ontem. Peraí, ontem, dia 27. Teve eleições ontem em Cuba? Ontem. Teve eleições em Cuba. Na realidade, porque a mídia simplesmente boicota. Não fala nada. Entendeu? Boicota. Porque eles querem criar a narrativa de que lá é uma ditadura. Como é que vai falar que lá tem eleições? Então as pessoas nem sabem que lá tem um sistema eleitoral. Quanto mais saber como é que funciona. Uma das viagens que eu fiz a Cuba foi justamente para observar as eleições. Eu cheguei lá e fui lá dentro das sessões eleitorais, acompanhei o dia todo. Fiz aquilo aquele fiscal mesmo, entendeu? Eu fiz isso para me ter a clareza, né? Se a prova testemunhal de como é que acontece o processo eleitoral, certo? Então, Cuba, o sistema eleitoral é totalmente diferente do nosso. Para começar, o sistema eleitoral nosso, a democracia nossa, é a democracia delegativa. Você delega lá o poder para o camarada e ele vai te representar. Democracia é representativa. Não é delegativa, é representativa. Você delega lá e o camarada vai te representar. E nunca mais você fica sabendo o que ele faz, ele não dá satisfação. É verdade. Nem nada. Verdade. Né? Aliás, a maioria do povo brasileiro nem sabe quem vota para deputado. Vota no deputado lá e pronto. Vai representar lá do jeito que ele quiser. Em Cuba não é assim. Cuba é a democracia participativa. É totalmente contrário. E essa participação começa onde?
começa no bairro, na hora de eleger aquilo que é equivalente aqui ao vereador. Porque a população reúne ali no bairro, né? E indica os candidatos. Entendeu? E as organizações de massa, a Federação das Mulheres Cubanas, o CDR, Comitê de Defesa da Evolução, certo? Que está organizado em cada quarteirão, a União da Juventude Comunista, a CTC, que é a Central dos Trabalhadores Cubanos, a Central dos Trabalhadores de Cuba, todas essas organizações de massa, elas que monitoram o sistema eleitoral. Elas que fazem parte da comissão eleitoral, certo? Ali no bairro. E aí, o povo reunido em assembleia indica que a pessoa pode levantar e falar, eu quero ser candidato, mas tem que ser aprovado pelos moradores do bairro. Os moradores podem indicar até 8 candidatos, certo? Aí os moradores indicam os candidatos. Então tem as assembleias do país inteiro, milhares de assembleias para indicar os candidatos. Depois que indica os candidatos, aí vem o dia das eleições, igual aconteceu. No domingo agora, né, dia 27. Então as eleições gerais, votação, do jeitinho daqui, a mesa, né, receptora do voto, e ali o cara chega, a pessoa chega para votar, tem a lista, dos eleitores daquela circunscrição. Votou, vai lá, o voto é secreto. Aí agora tem uma diferença daqui. Porque a mesa receptora de voto é a mesa também que apura o voto. No final da votação, a mesa reunida ali, todo mundo ali em volta da mesa, apura os votos. Quem ganhou foi Érico, pronto, todo mundo bate palma, e o Érico que vai representar nós. Certo? Qual é o salário que Érico vai receber? Érico vai continuar, vai voltar para a sala de aula dele, vai continuar trabalhando como professor. E vai continuar ganhando o salário dele como professor. Não tem salário em Cuba para político. Entendeu? Se você foi eleito vereador e você ocupar um cargo executivo, você virar um secretário, virar um ministro de Estado, aí você é liberado do seu serviço e continua ganhando seu salário normalmente. Você é liberado enquanto você está ocupando aquele cargo. Se você deixar de ocupar aquele cargo, você volta para o seu trabalho. Pronto. Eu acho então, que o legislativo... Deixa eu entender aqui. Então, o legislativo não recebe... Só para entender aqui, então, quer dizer que o legislativo não recebe salário. Mas o executivo, se ocupar um cargo no executivo, por exemplo, o prefeito, algum secretário, alguma coisa, aí tem salário. Mas aí o salário, ele deixa de ganhar o salário que ele trabalhava para ganhar o salário do Estado? Ou ele recebe... Como é que seria isso? Não, ele continua recebendo o salário dele igualzinho, na conta dele, igualzinho, ele sempre recebeu. Mas é a empresa que paga ele ou é... Eu ganho 3 mil, vou continuar ganhando 3 mil. Mas aí quem paga ele? É o Estado ou é a empresa que paga ele trabalhar? É o salário meu. Eu sou, por exemplo, igual é professor. Ele é professor. Então, se ele foi eleito vereador, ele não vai ganhar nada para ele, por isso. Ele vai ter durante as assembleias, né? Que lá chama Assembleia Municipal do Poder Popular. Durante as reuniões, durante as assembleias, né? Então, Érico vai ficar liberado do trabalho dele. É claro, se demorar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, ele está liberado do trabalho dele, para ficar ali à disposição das reuniões da Assembleia do Poder Popular. Agora, se ele ocupar um cargo executivo, ele é liberado do cargo dele, ele continua ganhando salário como professor, lotado lá na escola, do mesmo jeito. Tanto que quando se porventura eles não gostarem da cara dele lá e tirar ele do cargo lá executivo, ele volta para o emprego dele, para o trabalho dele. É assim que funciona. E não tem salário, então, e não tem vantagem nenhuma. Vantagem nenhuma de cargo. A pessoa não tem vantagem nenhuma. Então, primeiro, em Cuba, não precisa ser filiado a partido nenhum, para ser candidato.
tem que ser eleito, tem que ser indicado pelo povo. Precisa ser filiado. Você tem que ter provar que tem 2 anos e meio que você mora no bairro. 2 anos e meio, só isso. Provar que você é morador do bairro, só isso. Filiado a partido nenhum. E aí que é o detalhe. Aí você pode perguntar, qual é a função do Partido Comunista, então? O Partido Comunista não elege ninguém e nem indica ninguém. O Partido Comunista não seleciona candidato. Olha, os candidatos são esses aqui. O Partido Comunista não faz. Não é papel do Partido Comunista. Tanto que eles já tentaram organizar, a oposição lá tentou organizar outros partidos e não consegue organizar, sabe por quê? Não é porque não querem, não. É que não tem poder nenhum. Não tem vantagem. O Calil é um dos membros nossos aqui do grupo Grito Cast. Ele está perguntando aqui se existe legislativo em nível nacional, como, por exemplo, os deputados federais no Brasil. Sim, sim. Então, tem os deputados. Os deputados, primeiro, a base do sistema eleitoral em Cuba é a nível municipal, que foi essas eleições que aconteceram agora em domingo. Então, para você ser presidente de Cuba, para você ocupar o cargo máximo de presidente, você primeiro tem que ser eleito vereador. Entendeu? É outra diferença. Todo mundo tem que ser eleito vereador. Aí, uma vez que você é eleito vereador, você está credenciado a ser candidato a deputado provincial, deputado federal, nacional. Entendeu? E é claro que o suplente vai te ocupando seu espaço ali. Você foi eleito vereador, você saiu como candidato a deputado provincial, ou então nacional, outro vai ocupar seu lugar, o suplente vai ocupar. Certo? E se você virar deputado nacional, a Câmara Federal lá são 613 deputados, é um pouco mais que aqui, entendeu? A maioria são mulheres, o Congresso de Cuba, a maioria são mulheres, é outro detalhe, e não é por cota, não, negócio de cota, não, é conquista mesmo, entendeu? De espaço. Então, a maioria do Congresso cubano é composto por mulheres, e eles reúnem, né, o Congresso de Cuba, reúne durante uma semana, 15 dias, entendeu? E é claro que os deputados, se você é deputado representando o Teoflotone, você vai para lá, se você precisar de ficar no hotel, avião, tudo, está tudo à disposição. Só para seu bolso não cai um centavo, nem de jeton, nem de salário, nem de nada. Terminou lá a assembleia, você volta para o seu trabalho, sua escola. Então é muito comum lá em Cuba você encontrar um garçom, você está sendo servido por um garçom, que ele fala, uma garçonete, fala, eu tenho outra função. Qual outra função? Sou deputado. Então é muito comum. Muito comum. Eu caio na garganta às vezes, um dia meu sonho isso acontecendo. Não, aqui nunca vai ter um perfil assim. Olha só que interessante, né? Interessante. Professor, se eu tenho alguma pergunta, eu tenho mais algumas aqui. Não, beleza. Vou deixar você fazer a sua agora, na próxima rodada vai eu. Pode ser? Ótimo. Pode ser demais. Romário, sobre a questão da repressão estatal, a questão polícia, primeiro com relação a turistas, né? Porque é o seguinte, como a gente recebe aqui uma mística no entorno da ditadura cubana e de que os cubanos não têm direito à liberdade de expressão e etc., gira também aquela mística de que os turistas têm que visitar pontos, semelhante a que já ouvi muito falar sobre a Coreia do Norte, aqueles pontos turísticos específicos que não pode registrar tudo. Enfim, tem alguma coisa nesse sentido ou é só uma viagem mesmo na maionese do pessoal da direita para tentar criar um bicho-papão? Bem, primeiro é o seguinte, precisa entender que Cuba é um país que tem guerra. E um país que tem guerra, por que Cuba incomoda tanto o mundo, né? A direita do mundo todo? Essa é a grande pergunta. Porque Cuba fez uma revolução debaixo do nariz dos Estados Unidos.
Precisa todo mundo entender isso. E a direita nunca vai entender. Entendeu? Cuba fez uma revolução socialista debaixo do nariz dos Estados Unidos. Isso Fidel fala, está escrito lá na esquina da rua 12, com a Avenida 23. Foi a esquina, o lugar emblemático de Havana, que ali Fidel declarou o caráter socialista de Cuba. Certo? E aí lá naquela esquina tem um monumento, tem uma placa lá, e Fidel reproduzindo a fala de Fidel. O que nunca vai nos perdoar os imperialistas é que nós fomos capazes de fazer uma revolução debaixo do seu nariz. Entendeu? Debaixo do nariz dos Estados Unidos. E aí ele fala, uma revolução dos humildes, com os humildes e para os humildes. Entendeu? Então, essa que é a questão que precisa ser conversada. Cuba é um país que está em guerra. Não é embargo. Embargo é uma coisa até legal. Um país pode embargar o outro legalmente. Tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tem um marco regulatório sobre embargo. Entendeu? Como que um país, por exemplo, o Brasil. A Rússia embargou uma vez a carne do Brasil. A China embargou a carne do Brasil. Aí você resolve o problema da febre aftosa, a vacinação do gado e volta. Não? Então tem um marco regulatório sobre embargo. Exatamente. Agora o bloqueio não. O bloqueio é condenado pelo mundo todo. Só os Estados Unidos e o famigerado Estado de Israel que vota a favor do bloqueio e o Brasil de Bolsonaro que votou na vida. E agora o Bolsonaro pelo menos foi neutro. Entendeu? Então o bloqueio é condenado por todo mundo. Entendeu? Mas Fidel fala que nem é bloqueio também não. Fidel fala que é guerra declarada. Os Estados Unidos invadiu Cuba, no Baía dos Porcos, teve a crise dos mísseis, quando o mundo teve à beira da Terceira Guerra Mundial. Então, tem as sabotagens, colocaram fogo em plantações, veneno, certo? Para matar as pessoas. Um monte de coisa que Cuba sofreu. E sofre até hoje. E tem um filme que chama Guerra dos Espiões, né? O Wagner Moura é um dos protagonistas do filme, e vale a pena assistir o filme, entendeu? E eu recomendo o filme para todo mundo, porque coloca essa questão de como essa guerra acontece, né? O filme foi inspirado na obra de Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que foram os espiões, né? Falar dos espiões cubanos presos nos Estados Unidos. 5 que foram presos, entendeu? Então, esse filme é fundamental para a gente ver como é que na prática acontece essa guerra, certo? Aí Cuba, é claro, que tem que se defender e tem todo o direito de se defender. Com todas as armas que está ao alcance do governo. Ou não tem? E essa que é a discussão disso aí, com certeza. Tem um setor da esquerda que não admite, que vem com aquela democracia, aquela coisa assim, fantasiosa, entendeu? E na prática, concretamente, Cuba é um país que tem enfrentamento de guerra. O governo americano libera recursos para a contra-revolução. E isso não é falácia minha, não. É só abrir aí na internet, você vai ver um tanto de recursos que o governo americano libera para a contra-revolução. O governo americano financia uma rádio, uma TV chamada TV Martí, que tem a cara de pau de usar o nome do Zé Martí, certo? E essa rede, essa televisão e essa rádio transmite 24 horas contra a revolução, para dentro de Cuba. Transmissão contra Cuba, contra a revolução cubana. Então, é tudo financiado pelo governo americano. Esses camaradas estão lá na rua fazendo protestando. Eles estão na rua para defender a justiça social. Eles estão na rua para defender a reforma agrária, para defender a escola de graça, a saúde de qualidade. Eles estão na rua para defender a volta do capitalismo, a volta da dominação americana sobre Cuba, que Cuba continue sendo um quintal dos Estados Unidos. Que assim que Cuba sempre foi tratada como o resto da América Latina, como o fundo quintal dos Estados Unidos.
É isso que eles defendem. Eles não têm a cara de pau. Eles não têm. Eles se escondendo a democracia, defendendo a democracia, defendendo a liberdade de expressão, usando esses... Isso aqui, gente, quem sempre defendeu democracia, direitos humanos e liberdade de expressão, somos nós de esquerda. A direita não tem interesse em defender isso, não. Que liberdade de expressão a direita tem que defender? Se os monopólios da imprensa, da grande imprensa, tudo está no domínio deles. Eles têm interesse de a gente ter espaço na grande mídia? Claro que não. Basta Então, ficar frustrado que já pede a... democracia, somos nós de esquerda. E basta a direita ficar frustrada que já pede a volta da ditadura, não é isso? Eu peguei o gancho. É a coisa que eu quero. Ao mesmo tempo que eles acusam Cuba de ditadura, eles pedem a volta da ditadura aqui. Porque perderam a eleição. A Globo, a grande mídia aqui, foi lá na Venezuela comemorar o golpe contra o Hugo Chávez. Né? Comemoraram o João Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela. Eles foram lá comemorar. E reconhecer Bolsonaro, Donald Trump, cerca de 50 países do mundo, reconhecer que João Guaidó é o presidente da Venezuela. Foi eleito por quem? Ele se autoproclamou presidente. Essa é a democracia que a direita defende, gente. A gente precisa ter clareza disso. Entendeu? Eles defendem direitos humanos. Que direitos humanos de quê? Nunca defenderam direitos humanos. Eles estão defendendo o direito deles, o direito dos empresários, o direito dos ricos, continuar dominando esse mundo. É isso que eles não defendem. Pelo contrário, financia a guerra, né? Lógico, Sim. lógico. Faz parte do jogo. Financiamento da guerra. Exatamente. Maravilha. Professor Eric, fica à vontade Então, para fazer sua pergunta. Eu vou mudar um pouco a pauta aqui, Romário, porque eu gosto muito de alguns detalhes que eu já ouvi você falando e que também eu acho que permeia a mente das pessoas. Em virtude da situação do embargo econômico, o problema não é só ter ausência de carro, né? O problema ele vai muito mais além disso. Como que as pessoas sobrevivem do ponto de vista alimentar? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque hoje no Brasil nós temos mais de 30 milhões de pessoas numa situação de precariedade absoluta, né? Abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza. Ou seja, a gente tem a fome instalada no Brasil hoje. Está me ouvindo? Me ouve, Romário? Ok. Mas como que o Estado cubano gere essa questão, né? Como as pessoas em Cuba geram a demanda, né, alimentar, para que ninguém em Cuba tenha que passar por essa situação da miserabilidade profunda, como a gente tem visto aqui no Brasil, da ordem aí de 30 milhões de pessoas nesse país, nessa situação. Ô, Hélio, muito pertinente sua pergunta sobre o racionamento em Cuba. Que é a questão seguinte, veja só. Eu tenho uma revista Realidade. A revista Realidade. Acho que nem você. Entendeu? Uma revista Realidade de 68. Não e essa revista faz uma crítica ao racionamento em Cuba, mostrando que o povo cubano estava passando fome, que olha só, a pessoa tem direito a tantos quilos de feijão, a tantos quilos de arroz por mês, a tanto de feijão, a tanto disso, a tanto daqui, tanto de açúcar. Está vendo isso? Olha o povo passando fome em Cuba. Se isso fosse verdade, isso foi em 68. Era para existir um cubano no mundo mais. O mundo já tinha... O mundo tinha acabado com todo mundo. Então você vê que é uma mentira muito grande. Entendeu? Então, claro que tão logo os Estados Unidos decretou o bloqueio contra Cuba, Cuba foi obrigada a adotar políticas, e uma delas foi o racionamento, que não faz parte necessariamente daquilo que nós
nós acreditamos que é o projeto socialista. Porque a verdade é que o racionamento é uma política de igualitarismo. Igualitarismo. Todo mundo vai ter direito a tantos de arroz, tanto de feijão, tanto disso. E Cuba, o governo cubano, briga contra isso, né? Sempre as falas de Fidel, de Raul, agora de Miguel Dias-Canel, falando o seguinte: socialismo não é sinônimo de igualitarismo. Não é. Socialismo é sinônimo de igualdade de oportunidades. Quando o socialismo garante educação para todo mundo, no mesmo nível, né, que todo mundo tem acesso, seja preto, seja branco, seja quem for, de que raça for, independente de raça, independente de sexo, independente disso, todo mundo tem acesso ao ensino superior, a fazer medicina, engenharia, papapá. Então, garantiu aí a igualdade, a plena igualdade. Agora, que todo mundo tenha que vestir a mesma camisa vermelha que nós estamos vestindo nós dois, que todo mundo tenha que comer a mesma comida, que todo mundo tenha... Isso é um absurdo. Isso é uma distorção que é a direita que prega isso. Socialismo é isso. Socialismo não é sinônimo de igualitarismo. Porém, né, com o bloqueio dos Estados Unidos, para garantir o abastecimento básico da população, Cuba adotou uma política de racionamento, que tem mais de 60 anos. Certo? Uhum. E esse racionamento gera uma baita de uma controvérsia até entre a esquerda. Entendeu? E a direita usa isso para desconstruir a revolução, para mostrar que o povo lá está passando fome. Olha só, a pessoa tem direito a 6 ovos por mês. Isso é um absurdo. Papapá, entendeu? E a verdade é a seguinte: o que é que acontece? Cuba foi o primeiro país na América Latina que criou uma rede de proteção social, que inclui o quê? Pleno acesso à moradia. Todo mundo tem acesso a Cuba à moradia. E a moradia não significa as 4 paredes, né, e o telhado, não. Quer dizer, a casa só, não. Significa água, luz, saneamento básico. Certo? Isso, Cuba, você pega os indicadores de Cuba, você vai ver que é quase 100%. Certo? E 100% da população tem acesso à moradia. A pessoa mora no centro velho de Havana, está caindo aos pedaços. E tá mesmo, tem uma parte bem degradada. O cara mora num cubículo, mas é ao lado do hotel 5 estrelas. Entendeu? Que a parte de Havana que tem mais hotéis de luxo que a parte antiga de Havana. E ninguém quer arredar o pé dali. Entendeu? Então, e a pessoa tem direito de morar onde quiser. Entendeu? Então, é verdade que essa política de racionamento, ela não faz parte do nosso projeto socialista. Porém, Cuba foi obrigado e é obrigado a manter até hoje. Cuba tentou acabar com o racionamento, mas não teve como, entendeu? Não teve. O Donald Trump baixou 214 medidas coercitivas para poder trancar mais ainda e fazer o bloqueio, entendeu? E aí veio a pandemia. Então, eles foram obrigados a voltar com a política de racionamento. Entendeu? Para garantir o mínimo de alimentos para todo mundo. Não só alimentos de tudo. Mas, como eu estava falando, a questão da alimentação de Cuba está interligada com essa rede de proteção social, que é a moradia, é a educação universalizada, que o menino vai para a escola, as crianças em Cuba têm direito, dentro dessa política de racionamento, a comida da escola, tem direito, se o menino se é criança ainda, tem direito a 1 litro de leite, ou 1 quilo de leite em pó, de 15 em 15 dias. Tem direito se é jovem, né, um adolescente, tem direito a 1 litro de iogurte diário, entendeu? Então, isso tudo está dentro da política de racionamento, entendeu? E todo mundo tem direito a um pãozinho diário, entendeu? Então, tem produto que é por dia, que eles fazem muito propaganda. Mas os produtos da cesta básica lá de Cuba não dá nem para 15 dias. Tem produto que é para todo dia. Tem produtos que é para 15 dias. Tem produto que é por mês. Tem produtos que é distribuído de 6 meses. Por exemplo, o uniforme dos meninos.
das criançadas das escolas. Os meninos são todos impecáveis nas escolas, todos uniformizados, e o uniforme é subsidiado. E é distribuído assim, de 6 em 6 meses. Vai abrir o ano letivo, todo mundo recebe o uniforme novo. Né? Aí, mais de 6 em 6 meses, torna a receber outro jogo de uniforme. Entendeu? Se o menino vai passar de uma fase para outra, tem direito a outro jogo de uniforme. Então é tudo assim. Entendeu? Então, a política de racionamento é geral. Né? É para garantir um tipo de produtos. Eu estava querendo saber um pouco mais sobre a questão alimentar e do ponto de vista da produção de alimentos pela agricultura familiar ou nos bairros, essa dinâmica dessa dinâmica de fortalecimento das pessoas. Porque, veja bem, você traz para nós aí uma coisa muito bonita, que é essa questão da participação direta nas eleições das pessoas. E me parece também que nesse modelo de sociedade, e olha que você toca num assunto curioso, que é lá em Havana, a parte velha, por que o cara não quer sair de lá? Óbvio, porque ali está o turismo. Ali também está um meio dele ganhar a vida ou melhorar a vida dele. Ele não é idiota, não. Exatamente. Ele não é burro, não. Ele não é Exatamente. Né? Inclusive... Aquele aspecto envelhecido faz todo sentido também para ser um local visitado, observado. Porque, cara, do mesmo lugar que tem um hotel de 5 estrelas, tem uma casa que ficou parada no tempo. Então, Cuba tem usado isso muito como artifício. Eu entendo isso. Mas eu acho que também essa dinâmica da agricultura familiar, a gente fala no Brasil agricultura familiar, lá eu não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está numa ilha, né, cara? Uma ilha é um lugar de espaço pequeno. Ou seja, há limites para a produção alimentar, né? Hortifruti, animais como galinha, porco, sei lá, boi. Como é que eles lidam com isso, com essa produção, entendeu? Literalmente, para que isso chegue até as pessoas, né? Outro assunto muito interessante que você colocou. Você imagina, a questão da lógica da produção. Você imagina que o fim da União Soviética. Sim. Quando existiu a União Soviética... Isso, né? Da redução de 36% do PIB, eu falei, caraca, quebrou, né? Como é que faz para... Quando existiu a União Soviética, até 1990, que existia a União Soviética, foi um dos erros da Revolução, já admitido por Fidel, né? Foi admitido por Fidel, foi ter apostado nessa agricultura, nessa produção extensiva. Não só a agricultura, na pecuária extensiva, cheia de usar o veneno mesmo, do agrotóxico, de tudo. Fazer essa produção extensiva que nós conhecemos aqui, do agronegócio. Apostou no agronegócio. Certo? E da noite para o dia, Cuba ficou sem tudo isso. E aí, por uma necessidade de sobrevivência, eles tiveram que optar pela... Não optar, não. Tiveram que abraçar a produção orgânica. Entendeu? Virar, né? E a produção familiar, orgânica, incentivar mesmo. Aí você anda em Havana, capital Havana, cidade do tamanho de Belo Horizonte, 2 milhões de habitantes. Você anda no centro de Havana, você vê hortas enormes, entendeu? Para abastecer ali os moradores circunvizinhos, entendeu? Você vê muitas. Eu fui num bairro, o bairro mais populoso de Havana, a região mais degradada de Havana, que eu fiquei hospedado, fiz questão de ficar hospedado nesse bairro, chama Caioeso. Você vê que é tudo imitando os Estados Unidos. E aí, nesse bairro Caioeso, eu lá tenho uma horta de todo tamanho, entendeu? Ao lado de um prédio de 20 andares, entendeu? E uma horta para abastecer os moradores ali, entendeu? Então, e assim, eles não têm um problema sério de transporte, falta de combustível. Então, lá no bairro, do jeito que eu vi lá no centro, no bairro de Caioeso, que é o centrão de Havana, a parte bem degradada de Havana, ao lado de um prédio que eu posso mostrar depois a filmagem e fotografia e tudo que eu fiz. Tem uma horta. Lá no Vale Grande também tem uma horta de todo tamanho para abastecer os moradores do Vale Grande. Entendeu?
E lá no Vale Grande é cheio de prédios também, de apartamento. O pessoal mora em prédios de apartamento. Que a boa parte da população cubana, eles investiram muito na verticalização das cidades, né? Então, a cidade na periferia tem muitos prédios de apartamento, entendeu? E aí, tem em volta dos prédios, no meio dos prédios ali, uma horta de todo tamanho, horta, roça, produção variada, como é a agricultura familiar, compreende? Então, eles estão investindo muito. E hoje, a grande política do governo de Cuba para abastecer, garantir o abastecimento da população, é investir na produção local. Tudo deles é a produção local e tal, o cooperativismo, o associativismo, incentivando isso muito, muito. As chamadas cooperativas não agropecuárias. Eles estão incentivando muito o cooperativismo dentro das cidades, entendeu? Com aspecto mais urbano, né? De produção mais urbana. Contém o cooperativismo rural em Cuba, não é novo, toda a vida, desde o início da evolução que tem. Porém, estão incentivando muito agora o cooperativismo, chama cooperativas não agropecuárias, entendeu? Mas tudo voltado para essa produção local, para esse abastecimento local. É muito forte isso. Muito interessante. Eu vi em Cuba, só para fechar, assim, eu vi muito em Cuba, aquilo que é a central de comercialização do APJ aqui, eu vi em vários lugares em Cuba. Entendeu? É o que bem tem em Cuba. São centrais de abastecimento, tipo a do APJ aqui. Quer dizer, as pessoas produzem em casa, produzem no fundo da casa, e tudo, e leva ali para um centro de comercial e vende para a população. Interessante, Romário, interessante. Eu não posso deixar de fazer aqui a intervenção colocada pelo nosso colega Khalil Lauar, que estava nos acompanhando. É um tema diferente do que o Eric trouxe acerca do abastecimento de alimentação, e essa discussão acerca da agricultura e de Cuba, como é que gera alimentação. Eu vou mudar um pouco o tema, até porque Cuba é um país, então, assim, com certeza são vários assuntos e a gente, sim, né? Sim. Mas Khalil trouxe uma pergunta aqui, e aí eu vou fazer a pergunta dele e colocar a resposta da Thelma, que tem chamado muita atenção na participação dela aqui. Mais uma vez, Thelma, muito obrigado. Porque eu não posso deixar, porque, querendo ou não, essa live, na hora que ela for salva, essas colocações, elas não ficam salvas, né? Então, é para a posteridade mesmo, é para o podcast, para os canais que a gente vai estar distribuindo também. Khalil colocou aqui, Romário, como é a visão do governo cubano e dos próprios cubanos sobre a população LGBT? E aí a Thelma... Aí a Thelma, ela foi... Antes de você dar a sua posição, eu quero passar a resposta da Thelma. Ela colocou assim, ó, Cuba avançou muito e continua avançando neste tema LGBT. A filha de Raul Castro é uma grande líder deste movimento. Isso. E aí ela continua. Mariela Castro, grande líder cubana, Marieta? Ou talvez na digitar. Marieta Castro, grande líder cubana, defensora dos movimentos LGBT, filha de Raul Castro, sobrinha de Fidel Castro. A mãe dela foi uma grande líder, Vilma Espin, fundadora da Federação de Mulheres Cubanas. Então, assim, tá aí o registro da participação do Khalil, que ainda está conosco, e da Thelma mais uma vez. E aí, Romário, eu passo a peteca para você aí. Qual foi a sua impressão? Eric, por favor. Eu queria só aproveitar, Romário, para você já fazer um adendo duplo. Falar da questão LGBT, QIPN+, e também da questão da mulher. Como que... Eu acho que era legal, porque você já trouxe para nós aí que a mulher ocupa um espaço de poder no legislativo significativo. Então, eu acho que você já podia, nessa fala, trazer esses dois universos. A questão da violência, a questão do abuso, a questão tanto da violência contra a comunidade LGBTQIPN+, mas também como é que funciona, como é que são essas relações. Porque aqui a gente está falando do país que mais é violento em ambos os aspectos, né? O Brasil, ele congrega hoje o país que comete mais violência contra a comunidade LGBTQIPNA+, e também contra as mulheres. Acho que é importante já
Sim, sim, ótimo, ótimo. Já queima o cartucho. É. Legal, ótimo Olha, pergunta. Eu não entendi esse ótimo, detalhe. ótimo esses dois temas, essas duas questões que colocaram, das mulheres e da LGBT. Cuba acabou de aprovar, a população acabou de aprovar, por grande maioria, o novo Código Familiar. Certo? Foi aprovado de forma plebiscitária. Né? E tudo em Cuba é assim. Foi amplamente discutido com a população, quadra por quadra, porque lá, como eu falei, o CDR, tem o CDR, o Comitê de Defesa da Evolução, está organizado em cada quarteirão, e eu participei, eu lembro que espontaneamente, eu andando assim na rua, via que tantas reuniões, assim, uma rua bem longa, né? No centro, no bairro de Caiueso, né? À noite, à noitinha assim, e eu via que um grupo de pessoas assim, reunidas ao longo da rua. Aí eu aproximei, naturalmente, aí eu falei, o que é essa reunião? Aí eu perguntei a uma senhora, né? E a reunião, eu vi que só tinha mulheres, né? Ela, sim, nós somos as federadas. Federadas. Federada, sim, é a Federação das Mulheres Cubanas. Hoje é dia de reunião. Aí estava reunido quarteirão por quarteirão, você imagina isso. E ao longo da rua, você via grupos de pessoas reunidas, né? E eram as mulheres organizadas. Né? Então, a Federação das Mulheres é uma organização muito forte, muito forte, fortíssima. E foi criada pela Vilma Spin. A Thelma lembrou muito bem. A Vilma Spin, que era esposa de Raul Castro, e que teve muitos filhos. Eu não sei dizer aqui quantos, mas eu acho que uns 10 ou 12 filhos. Raul com a Vilma Spin, entendeu? E a Vilma Spin, muita gente que fala assim, Fidel, absurdo, Fidel, Cuba passou o poder de Fidel para Raul. Com toda certeza, a Vilma Spin estava preparada para ser a presidente de Cuba. Seria a primeira mulher presidente do país socialista. Certo? Ela seria o grande nome. Né? Gozava de uma grande popularidade em Cuba. Né? Faleceu no auge da militância. A Vilma Spin foi guerrilheira. Teve na frente de lutas ao lado de Fidel, ao lado de Raul. Então, ela na cabeça das mulheres de Cuba, ela é a grande referência, a Vilma Spin. Certo? É uma das mulheres, é uma das, né? Mas ela sobressai, porque foi a que criou aí essa organização muito forte, né? Que é a Federação das Mulheres Cubanas. Então, assim, as mulheres em Cuba se sentem empoderadas, realmente, porque Vilma Spin é essa grande referência. E Cuba produziu grandes mulheres, né? Que não só Vilma Spin, outras mulheres que se destacaram na luta revolucionária, na condução do país. Célia Chantes, né? Célia Chantes foi outra grande mulher, né? E outras mulheres mais que a gente pode destacar aqui. Então, assim, agora, Cuba aprovou, como eu falei, o Código da Família. E aí foi muito interessante que teve esse debate do casamento igualitário, homoafetivo. Foi um debate muito forte, porque vocês imaginam, Cuba não é ilha, fora do mundo não, está dentro do mundo. Uhum. E as contradições do mundo se reproduzem dentro de Cuba. Certo? Então, lá, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, lideraram a campanha contra o casamento homoafetivo. E tanto que, na primeira, quando teve o debate na sociedade, que tudo, como eu falei, é debatida pela sociedade, e ali já era para ter aprovado, já na Constituição, quando foi aprovada a Constituição, já era para aprovar ali o casamento homoafetivo. Só que não houve acordo. Não houve. E aí, Raul Castro, né, para sair pela tangente, sugeriu o seguinte, vamos colocar aí que casamento, a definição de casamento, que a definição de casamento é, casamento é um homem, né, juntar com a mulher é o irmão, né? Aí, não, coloca aí duas pessoas.
duas pessoas, casamento é igual a duas pessoas, entendeu? E ficou isso aí para debater depois, discutir depois, de forma mais específica, e que foi no código, quando foi votado agora, o Código da Família, entendeu? E foi aprovado. Foi aprovado o casamento Entendeu? entre Não pessoas... foi um percentual, como sempre foi, mas foi mais de 60% da população. Mas esse tabu é um tabu também nos países aí que se dizem abertos, né? Assim. Então é um tabu em qualquer lugar, né? Exatamente. E Cuba foi amplamente debatida, esse Código da Família foi amplamente debatido, porque foi debatido na reforma da Constituição, aí não houve acordo para ir votação, aí ficou para debater de forma mais aprofundada quando foi votado agora o Código da Família. Imagina. Então foi um assunto amplamente debatido dentro de Cuba. E foi aprovado pela população. Então, acho que nesse sentido, que Cuba teve lá no início mesmo da Revolução, quando triunfou a Revolução, houve uma perseguição aos homossexuais, sim. Né? Quem pensava diferente, aquela coisa ali do machismo, do patriarcalismo, ainda na cabeça das pessoas, porque não é que acontece na Revolução que todo mundo mudou a cabeça de uma hora para outra, não. Entendeu? Então fica aquela noida ruim, né? E essas noidas ruins não acabam da noite para o dia. Então isso permaneceu. E aí, é claro, quando triunfou a Revolução, houve perseguição aos homossexuais. E a direita usa isso hoje, como se Cuba continuasse fazendo isso. Hoje é totalmente diferente. Isso é uma página virada. A Revolução superou isso. Entendeu? Interessante. Eu sigo um casal que eles viajam pelo mundo, Viagem Sem Fim. E aí eles fizeram uma tour recentemente pelo Caribe, onde passaram ali pela Jamaica, e aí depois ficaram em Cuba, quase 2 meses em Cuba, e tem 11 episódios no canal deles no YouTube, Viagem Sem Fim. E eles rodaram Cuba de ponta a ponta. De ponta a ponta. Mundo Sem Fim? Viagem Sem Fim. É um casal. Depois eu te mando até o link do canal deles, se você quiser dar uma olhada. Eles estavam agora, recentemente, no mês passado, eles estavam em Cuba. Né? Então eles viajaram. Não, Viagem Sem Fim. Viagem Sem Fim. Viagem Sem Fim. Um casal. Eles falam até engraçado, eles andam com ursinho. E assim, eu acompanho eles todos. Você acompanha também? Ah, que maravilha. A gente também. Eu vi todos os vídeos. Eles tentaram ir em Guantánamo, tentaram entrar na prisão de Guantánamo, não conseguiram. Né? Foram a Santiago, foram a Camagüey, foram a Trindade e a Havana. E Varadeiras não foram. Aí, o que eu achei assim, acompanhando eles ali, é que Cuba é um país que tem, sim, os desafios que qualquer país que sofrer embargo vai ter, mas também é um país como qualquer outro país, com suas dificuldades sociais. É claro que Cuba resolveu algumas questões que, por exemplo, países capitalistas não conseguem resolver, né? A questão de segurança pública, por exemplo, Cuba conseguiu resolver, médico, essas coisas, que muitos países que se dizem os top das galáxias aí, os capitalistas, por exemplo, os Estados Unidos, não conseguem resolver. Né? Então, parte desse, e aí com essa conversa que eu estou tendo com você aqui hoje, né, e a própria Thelma contribuindo muito aí hoje na live, que fica a impressão que, na verdade, é preconceito mesmo. Porque o pessoal da parte dos capitalistas, eles entendem o seguinte, que se não fizer essa pressão, ainda que midiática, de forma pejorativa, tem uma tendência a população falar, mas peraí, é igual o Merval Pereira falou no Bola Fora que ele deu no Globo News um dia, Cuba não tem nada, tem só saúde, educação e o que foi que ele falou? Saúde, educação e segurança pública, não tem nada. Ela falou, ué, entende? Então acaba criando essa impressão, sabe? Acrescentar moradia agora para ele, que ele não sabia. E moradia, exatamente, eu também não sabia. Que é essa colocação. Mas só que é um detalhe interessante, que para a direita, vamos dizer assim, para todos nós que temos uma mentalidade consumista, o que é importante para a gente é o carrão do ano, é o apartamento, a casa cheia de
eletrodoméstico de última geração. É isso que é, para nós, sinônimo de felicidade, de justiça social, de tudo. De felicidade, e de realização pessoal, melhor dizendo. Justiça social, desculpa aí pela expressão mal colocada. É sinônimo de realização pessoal. E sinônimo de felicidade. Né? O consumismo. E aí Cuba contraria tudo isso. Porque você entra dentro de uma casa lá em Cuba, um prédio de apartamento, um prédio de todo tamanho, um prédio que tem aí, que mora aí 1.000, 2.000 pessoas, sei lá, que esse prédio enorme, você entra, não tem porteiro, não tem portaria, não tem nada. Você chega e entra. Não tem muro, não tem nada. Eu tenho, no meu canal do YouTube, Romário em Cuba, aproveitando para fazer uma propaganda. Pessoal, segue aí quem vê essa live aqui. Moradia. Tem eu entrando num prédio desse. Eu entro e falo, tá vendo aqui? Não tem nada, não tem muro, não tem cerca, não tem nada, não tem câmara, não tem nada. Pode entrar, entendeu? E aí você entra dentro do apartamento, aí é uma contradição muito grande. 90%, eu estou falando 90% para não errar, mas é mais que isso. 90% da população cubana cozinha feijão, arroz todo dia, em panelas elétricas. Todo mundo tem panela elétrica em casa. Dificilmente você entra num apartamento em Cuba, uma casa, que tenha fogão a gás. São poucas pessoas que têm fogão a gás. Quase todo mundo usa panela elétrica, utensílio elétrico, para cozinhar no dia a dia. E aí, para nós aqui, são luxo. Porque aqui, a pessoa que tem uma panela elétrica, aqui em casa mesmo eu tenho aqui uma panela elétrica, é para enfeitar. Ninguém usa, é doido de usar. Entendeu? Então, é para enfeitar a casa. Então, lá, eles usam no dia a dia. Então, eles têm assim... Eu já sou cubano, então. Aqui tem uma fry também que trabalha. E aí, a casa, o apartamento, às vezes você entra numa casa, por exemplo, doutora Cecília. O apartamento dela é simples. Tem geladeira, mas tem geladeira. Tem essas coisas básicas, tudo. Tem uma puta de uma televisão grande, dessas tela plana e tal. Mas é tudo muito simples. Entendeu? E o apartamento, eu dormi lá muitas vezes, por várias vezes, acordei de madrugada, ela dormindo lá, que ela começa a assistir televisão, e aí dorme, e aí fica tudo aberto. A porta da rua aberta, tudo aberto, o portãozão aberto, tudo aberto. Aí eu com vontade de madrugada falar, eu fecho ou não? Ou deixo aberto para lá? Então várias vezes, vai ser aberto. A casa da médica, tudo aberto. Entendeu? Então lá tem essa questão. É outro mundo. Como que ela conseguiu comprar a televisão, Romário? Como ela conseguiu comprar a televisão grandona? Não, ela morou aqui no Brasil, ela trabalhou no Mais Médico. E trabalhou na Venezuela também. Ela é internacionalista. Entendeu? Entendi. Mas mesmo se não fosse, ela acho que ela não teria condição de comprar. Porque ela ganha, é claro que como médica, ela deve ganhar, hoje deve ganhar em torno de 5.000, 6.000 pesos. E Cuba sempre, o governo, tem uma política diferenciada para médicos e tudo internacionalista, que tem acesso a produtos de duração, né, de bens duráveis, né, como televisão, papapá. Por exemplo, a casa da doutora Cecília, quando eu estive lá a primeira vez, lá tinha internet na casa dela. Internet. Em Cuba não tinha internet ainda. Aberta a população e tudo. Na casa dela tinha, entendeu? Então eles têm alguns privilégios, assim, nesse sentido, assim, de consumo. Entendi. Maravilha. Olha, eu confesso que tenho algumas outras perguntas que eu até gostaria, mas nós já estamos aí numa live já que sei quantas horas de conversa. Imagino que os senhores devem estar cansados. Deu fome, eu tive que comer. Eu tô vendo agora. aí que você já está. Eu confesso que eu também estou daquele jeito aqui. Gostaria aqui de... professor Érico, o senhor tem alguma consideração? Que aí, se não, já vou... Eu acho legal, Romário, porque assim, o Dino vai colocar isso depois no YouTube e no Spotify.
E eu tenho falado muito sobre isso agora, muito no espírito que você trouxe para mim em um momento, né, lá na pandemia. Que essas pessoas que estão perto de nós precisamos de alguma forma influenciá-las e mostrar para elas que há outros caminhos, que há outras questões e que a gente precisa de usar o cérebro para fazer essas inversões. Porque não é simples fazer a inversão. É difícil. Mesmo eu lido, estudado, digamos assim, hoje, quando você propôs a inversão aqui, de percepção aonde que foi que o capitalismo deu certo, essa inversão ela parece simples, mas não é. Porque ela quebra o paradigma completamente, destrói tudo, né? É Que verdade. nós ouvimos e aprendemos todos os nossos dias. Então, são essas coisas que eu acho que são muito importantes. E o dia que foi a minha live aqui no espaço, eu falei, olha, eu tenho uma indicação para fazer. Acho que o companheiro Romário tem uma contribuição enorme para fazer, porque ele tem uma experiência com Cuba muito bonita, muito fantástica, e sem ser romântico, né? sem tratar a coisa com romantismo também, porque a gente sabe, como diz você, Cuba está inserido no planeta Terra. As dicotomias que nós temos aqui tem lá, né? E é normal, mas eu fico muito feliz porque a gente vai gravar isso aqui hoje, isso aqui vai ficar realmente para outros momentos que as pessoas que quiserem andar no carro ouvirem, né? Tá na sua fazenda ouvir, tá na praia poder ouvir, sei lá, andar, fazer caminhada e ouvir. Outro perfil de algo que não é tão ventilado, colocado, manifestado, nem nos livros às vezes, e muito menos nas mídias, nas grandes mídias, né? Então eu fico muito feliz de ser aceitado o convite, né? O Dino pelo espaço e por me deixar participar também, né? Porque eu nem era para estar aqui. O evento do Romário hoje. Também. Com certeza, você tinha que estar aqui também. Não, sim, mas digo assim, né? Porque hoje eu queria que o companheiro. E foi, olha, e eu quero dizer sobre a blusa vermelha, que não foi combinado. A gente nem se viu ontem. Eu escolhi cedo para levar minha filha no dentista e fiquei com ela. Falei, vou ficar direto com essa blusa hoje. Já tem um evento hoje à noite, eu permaneço. É a energia, cara, é isso mesmo. Esse pessoal já é combinado, esse pessoal é mancomunado, entendeu? Maravilha, Romário. Você gostaria de colocar alguma coisa? Bem, eu queria falar o seguinte, Regina, foi um prazer muito grande ter vocês terem possibilitado, você, principalmente, Érico, né, que eu conheço há de bom tempo, de ter possibilitado esse espaço para a gente conversar, né, trocar fazer esse bate-papo, sobre um assunto que faz parte da minha vida, né? Estudar Cuba, para mim, faz parte da minha vida. Todas as vezes que eu fui a Cuba, eu fui pagando do meu bolso, certo? Fui autofinanciado, certo? Fiz questão de, você imagina, 9 vezes quanto de dinheiro que eu torrei, com todo prazer. E quando eu saía de Havana, às vezes que eu saía de Havana, chegava no aeroporto, eu via que tinha ainda até um dólar aqui no bolso, tem 10 centavos aqui do dólar, deixa eu deixar aqui em Cuba, certo? Isso tudo vai ajudar para contribuir para romper com esse bloqueio, entendeu? Então, sempre tive essa consciência, né? E eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, depois de ter toda essa experiência em Cuba, de rodar o país todo, realmente eu conheço de Pinar del Rio a Guantánamo, lá do extremo, Baracoa, que fica no extremo do extremo lá de Cuba, Maiari, tudo no extremo lá de Cuba, eu conheço. Né? Não fui uma vez só, várias vezes. Santiago, fui várias vezes a Santiago. Estou falando do outro extremo de Havana, né? De Cuba, no outro extremo, no Oriente. Né? Então, assim, o que eu deixo claro aqui para todo mundo é o seguinte: Cuba, como diz muito bem Frei Beto, né?
sei que Thelma deve estar escutando aí, ela gosta de Frei Beto. Frei Beto é o amor da vida dela. Então é o seguinte, Cuba não é nenhum paraíso na Terra. Estou convencido disso. Cuba não é o céu aqui na Terra. Eu tive na Europa, já tive nos Estados Unidos e outros países. Né? Então, em termos de padrão de consumo, de padrão é claro que a Europa é outra coisa, né? Os Estados Unidos é outra coisa e tal. Mas, então, Cuba não é nenhum paraíso. Mas também não é o inferno que a direita diz que é. Não é o paraíso, nem é o inferno que a direita diz. No máximo, um purgatório, né? Um purgatório. Entendeu? Então, um purgatório imposto nos Estados Unidos. Né? Porque eu acho que a fala de Lula foi muito pertinente quando Lula disse: se não fosse o bloqueio, Cuba seria uma Noruega. E muita gente acha que Lula está blefando. Não está blefando. Porque Cuba, aquilo que a China hoje, né, a China conseguiu, em termos econômicos, está encaminhando para ser a grande potência do mundo. Cuba adotou o mesmo modelo na área do turismo, na área da economia, e eu acompanho o dia a dia. É algo muito parecido. Né? Não é que copiou 100%, não. Mas é um modelo muito parecido na área do turismo. E Cuba, hoje, do ponto de vista econômico, tem tudo para ser uma potência, uma mini China debaixo do nariz dos Estados Unidos. Então, vocês imaginam, se do ponto de vista social, Cuba já representa para todos nós, que indiferente de que linha política, de que lado que seja, todo mundo reconhece que são dados, não é dados que eu inventei, são dados da Unesco, da Unicef, dos organismos da ONU, que reconhecem, né, os indicadores sociais de Cuba. Cuba deu certo na área social. Se Cuba deu certo na área social, imagina quando esse país der certo na área econômica. Porque todo mundo fala assim, olha, na economia Cuba está bombando. Porque o turismo, Cuba, gente, o desenvolvimento de Cuba no turismo foi uma coisa espantosa. Você sair de 300 mil turistas para 5 milhões, certo? E eu vi, isso eu acompanhei desde 92. Eu acompanhei o desenvolvimento do turismo em Cuba. Então eu sei que Cuba tem um potencial, né, de riquezas naturais, que é a grande riqueza de Cuba está justamente colado com o turismo. Eles não têm riquezas naturais de ouro, igual nós temos, ferro, minerais, né, como nós temos aqui, mas tem a riqueza das suas belezas naturais. Que bem explorado, igual Cuba está explorando muito bem, vai garantir a salvação da economia cubana. E os Estados Unidos sabem disso. Então eles sabem que tem que manter esse bloqueio para Cuba não virar uma China, uma mini China, debaixo do nariz. Debaixo do nariz deles. Maravilha. Olha, maravilha. Gente, eu gostaria aqui de, primeiramente, agradecer aos convidados, a professor Eric, ao Romário, pelo momento aqui, cara. Eu tô muito feliz mesmo pela oportunidade de, com suas palavras, saber um pouco mais sobre Cuba, que é, assim, uma referência para quem está na linha progressista, querendo ou não, a gente acaba olhando Cuba ali, né, como um sinal de resistência mesmo ao imperialismo, né? Então, assim, Romário, eu gostaria muito de te agradecer, de parar seu momento ali de descanso, pós-trabalho, professor Eric, a mesma coisa, para vir no nosso espaço, conversar com a galera, falar com o pessoal sobre um tema tão importante como é a realidade de Cuba, né? Quero aqui também agradecer a Thelma, que está conosco até agora aí, fez excelentes intervenções na nossa live. Então, Thelma, forte abraço, agradeço muito. O Calil, nosso companheiro aqui da live, Matheus, que entrou também um pouco antes, a essa altura deve estar dando aula, ele é professor, né? Deve estar saindo, na verdade, da faculdade. E queria agradecer ao pessoal que nos acompanhou até agora. Sigam aí o professor Eric no Tomba Eles Mesmo. Quer, professor? Isso. Isso, Tomba Eles Mesmo. O tomba é pra gente poder tombar os contravalores aí. E doutrinar.
e doutrinar. Eu gosto. E sigam também aí o Romário no @Romário do PT. Isso, Romário? Isso. Seu arroba, siga lá. E também no YouTube. É Romário Cuba. Romário em Cuba. Siga lá e siga nosso canal aqui também, pessoal. E em breve eu vou estar disponibilizando aí no YouTube, né? Vou estar soltando os links aqui no próprio Instagram, no YouTube, nosso vídeo, e também no Spotify, nosso podcast, para a galera que quiser ir ouvindo aí nosso bate-papo, conhecendo um pouco mais sobre Cuba. E tamo junto, gente. Um forte abraço, uma boa noite para todos. E hasta la vitória sempre. Sempre. Um abraço, pessoal. Beleza, Abraço. abraço. Tamo junto. Valeu, foi um prazer.